noite a todos vocês. Sejam bem-vindos na casa, aqui pela primeira vez, né? Alguns pode ser frequentadores da casa. Então, infelizmente, a nossa irmã não pôde comparecer, que ela era a responsável dessa reunião hoje aqui, com a palestra do Dr. Marcos, mas a gente vai orar por ela também. E ele vai fazer uma palestra para nós, na noite de hoje, que seja de bom aproveito para todos nós, né? Que somos espíritos, para quem não é espírito também. E eu vou fazer uma abertura simples, do modo que a gente faz na outra casa, para que nós iniciamos esse trabalho da noite de hoje. Então vamos todos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões dessa casa, que nos proteja, que esteja sempre do nosso lado, nos intuindo, dando bons pensamentos, para que nós possamos sempre ser o aprendizado da nossa doutrina espírita, que cada dia que passa a gente possa divulgar essa doutrina a todos os nossos irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e da Virgem Maria, nós vamos fazer um Pai Nosso para iniciar o nosso trabalho. O Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas dívidas, mas que não deixais, Senhor, nós cairmos na tentação e nos maus influídos do dia a dia, nas nossas condições como irmãos aqui na terra. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, eu passo a palavra ao Dr. Vinícius. Boa noite a todos. Muita alegria que venho aqui hoje a essa casa, acompanhado, né, dos nossos irmãos, das entidades que sempre estão nos auxiliando, sempre estão nos intuindo no dia a dia, em todos os nossos afazeres, em todos os aspectos das nossas vidas, porque nós estamos aqui, mas jamais estamos sozinhos. A gente tem que pensar que no dia a dia, a qualquer momento, né, nós estamos na companhia dos nossos irmãos na espiritualidade, que eles estão, não vou dizer nos fiscalizando, mas eles estão ali como parceiros nossos, como quem esteja nos orientando, nos auxiliando nesse processo de evolução que nós estamos vivendo nessa existência, e que a gente pode contar com eles, e que a gente pode usufruir dessa convivência e desse auxílio que ele nos presta. Hoje mesmo, eu estudando um pouquinho para poder transmitir cada vez uma quantidade maior de informações para vocês hoje, eu vi um colega, né, falando a respeito do compromisso espírita, né, e que existe uma máxima, né, que a gente sempre ouve dizer, que é: diga-me com quem tu andas e te direi quem és, né? Dentro do Espiritismo, esse ditado se modifica um pouco, né? Diga quem és e direi com quem tu andas, né? Então, parte de nós o compromisso de fazer, né, que essas companhias sejam companhias cada vez melhores, sejam espíritos de luz, espíritos que venham a nos auxiliar, e espíritos que promovam as melhorias, as evoluções que devam existir na nossa vida. Então, cabe a nós, né, essa mudança, para que a gente possa, então, estar, né, promovendo essa melhoria, não somente para nós, né, porque nós não melhoramos só para nós melhoramos para as outras pessoas também, porque nós estamos aqui
para um trabalho, nós estamos aqui para um cumprimento de uma dívida, um cumprimento de um dever que nos foi entregue, que nos foi delegado, né, às custas de outras existências e às custas de tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida, né? Então, por isso o título dessa palestra, né, eu coloquei como sendo compromisso espírita. E é engraçado que às vezes a gente ouve, né, nas palestras, na maioria das palestras que a gente vai, a gente sempre ouve referências do Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e esquece que a gente tem um Evangelho superior, que é a Bíblia, né. Então eu fiz questão de colocar, né, até pelas minhas raízes católicas, né, colocar as referências aonde eu tirei, né, essas passagens bíblicas, que não deixam de ser uma fonte de conhecimento, de sabedoria para nós espíritas também, sem desmerecer de forma alguma o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas então, essa frase, eu acho que ela diz muita coisa a respeito do nosso compromisso, né? Tome a sua cruz e segue, né? Então, quando Jesus disse isso para os discípulos, né, ele quis dizer que cada um de nós temos o nosso compromisso que é individual, né? Ele não falou assim, toma a cruz dele e me segue, né? Então, poderia até pensar, nossa, mas minha cruz está tão pesada, né? Então deixa eu levar para o irmão que está mais leve. Não, né? Se Deus deu essa cruz para você, é porque Ele sabe que você é capaz de carregá-la, né? Então, o que a gente tem que fazer é pedir forças, é pedir discernimento, é pedir sabedoria para saber como carregar a nossa cruz, né? A quantidade de força que a gente vai ter que ter, né? O ombro que nós vamos ter que carregar, a técnica que nós vamos ter que utilizar, tudo isso tem que partir de nós. Então, nós temos que buscar em nós as nossas vocações, buscar em nós a nossa capacidade para poder melhorar, né? Outra coisa que nesse livro aqui, até que Milton Stuck fez mediante um irmão chamado Gabriel Martins, né? Ele traz bastante informações interessantes e ele fala uma coisa que eu achei bem cabível também para a gente colocar nessa nossa discussão, porque no dia a dia nós estamos muito acostumados a delegar culpa nas causas exteriores daquilo que acontece de ruim na nossa vida, né? Então a gente pode falar assim, eu estou assim porque por conta do nascimento dos meus filhos, eu estou assim porque eu estou desempregado, eu estou assim porque eu me casei, né? Eu estou assim porque os meus amigos não estão mais presentes na minha vida, está cada um por um canto, eu estou me sentindo sozinho. A gente não tem que buscar nas causas interiores as razões para aquilo que há de ruim, ou até mesmo para aquilo que há de bom. A gente tem que buscar em nós mesmos. A gente tem que buscar aquilo que a gente está fazendo, né? Tem que buscar ver, né, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, se isso está realmente comprometendo, né, nos comprometendo de tal maneira a nos afastar do nosso cônjuge, a nos afastar dos nossos filhos, dos nossos amigos, né? Então, nós temos que, antes de mais nada, né, ver aquilo que Deus deu para nós de compromisso para essa vida. Então, antes de tudo, a nossa vocação, né, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz. Então, se a gente não está surtindo bons lucros com aquilo, então nós temos que buscar outras alternativas, né? Deus nunca deu um dom apenas para cada um, Ele deu vários, né? Tanto que até ele expôs isso também no Evangelho. Ele fala, né, que os seus dons, eles têm que ser plantados, né? Eles têm que ser irrigados, a gente tem que frutificar, surtir mais dons a partir daquele que foi dado, né? Então, um bom trabalhador é aquele que faz surtir mais efeitos do seu próprio trabalho, ele faz se beneficiar e beneficiar as outras pessoas cada vez mais. E
além da questão do trabalho, do dom, né, que Deus nos deu para o exercício de nossa profissão, de nossas atividades do dia a dia, tem também um compromisso enquanto pais, enquanto filhos, enquanto amigos, enquanto cônjuges, né? Então a gente tem que também buscar ver nesses compromissos, nessas outras funções sociais que a gente tem na vida da gente, se a gente está realmente correspondendo com a vontade de Deus, se a gente está realmente fazendo com que essas relações que nós estamos exercendo são relações produtivas, são relações que estão fazendo surtir frutos, né? Então, nada que mais maravilhoso para um casal do que ter filhos, né? Os filhos são frutos do amor do casal. Nada que bom, né? Nada que melhor, né? Para um amigo fazer mais amizades, né? De repente você se vê amigo do seu amigo, né? Depois de uma conversa, depois de um encontro. Então a gente vai enriquecendo, a gente vai gerando cada vez um vínculo maior de amizades. Então são os frutos que nós estamos e ainda vamos colher de tudo que a gente tem que fazer nessa existência. Então por isso a gente tem que focar na nossa vida, na nossa cruz, né? Então tome sua cruz e siga. E daí, se você seguir os passos de Jesus, se você seguir a sua doutrina, né, que está tanto na Bíblia quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as literaturas, né, da doutrina espírita. Então, se você buscar essa trilha, né, se você buscar esse caminho, você vai ser feliz. Você vai conseguir não somente arrecadar para si, né, alegrias, bons frutos, mas também você vai gerar um círculo de pessoas beneficiadas com tudo isso, que vão usufruir do seu trabalho, que vão usufruir da sua sabedoria, que vão usufruir até mesmo da sua alegria, do seu amor, né? Outra passagem que eu busquei colocar aqui também é de João, capítulo 16, versículo 33. As provações viriam a seus seguidores, né? Então não pense em nós que a gente vai trilhar esse caminho e que ele não vai ser tortuoso, que ele não vai ter espinhos, que ele não vai ter pedras para que a gente possa tropeçar nelas, né? Então Deus não disse a nós que ia ser fácil, muito pelo contrário, né? Então ele fala que a porta do céu ela é estreita, né? Que existe uma multidão querendo entrar e muitos não conseguirão, justamente por isso, porque o caminho não é fácil, né? E a gente está sendo, o tempo todo, está sendo atacado, né, por essas provações, pelas tentações, né? A gente é desviado desse caminho todo o tempo, né? E quanto maior o grau de sensibilidade, maior será essa provação, maior será esse desvio, né? Essa obsessão, né? Esse assédio dos espíritos inferiores, porque eles querem justamente, né, que haja uma legião cada vez maior de espíritos, de almas a danarem aí pelo mundo material, né? Eles querem que cada vez menos a espiritualidade se enriqueça com espíritos de luz, com espíritos bons. Então, por isso que a gente tem que se manter num clima de oração, a gente tem que buscar fazer a nossa vida em oração, buscar colocar Deus em tudo que a gente faz. Então, se a todo momento a gente parar e refletir, né, ao invés da gente dar aquela resposta negativa para o nosso irmão, ao invés da gente agir de uma maneira que a gente vá comprometer não somente a nós, como também a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, se a gente fizer essa reflexão e colocar nas mãos de Deus sempre, né, tudo que a gente for fazer, a gente, com certeza, a gente vai fazer aquilo que é certo, a gente vai fazer aquilo que é preciso ser feito. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa, muitas vezes a gente tem que deixar, né, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que nos dá prazer,
para a gente poder corrigir, né? Para a gente poder nos reencontrar nesse caminho. Então, é um caminho tortuoso, né? A gente não pode se iludir de ter um caminho, um caminho dourado, né? Como tinha naquele desenho lá naquele filme do Mágico de Oz, né? Caminho de pedras douradas, né? Um caminho todo reto, todo plano. Ele é tortuoso, ele é cheio de ciladas que a gente tem que abrir os olhos para não acabar nos deixando levar por essas ciladas. Outra passagem que eu gostaria de citar diz o seguinte: quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa irá ganhá-la. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 25, né? Então, essa passagem eu acho que ela complementa muito do que eu falei na passagem anterior. Que muitas das vezes a gente tem que anular, né, muitas das coisas que a gente gosta de viver na vida da gente. Então, um pai, né, que muitas vezes deixa de ir, né, deixa de ter aquela convivência com os amigos dele, muitas vezes ele é até tentado, né? Muitas vezes ele é até instigado pelos amigos. Poxa, mas você não vai mais lá naquela partida de futebol que a gente sempre jogava nas quartas-feiras, você não vem mais aqui para a gente tomar aquela cervejinha no fim de semana, você não frequenta mais as festas que você frequentava, a gente sente falta de você, né? Não estou querendo dizer, longe de mim, né, que os nossos amigos, eles são espíritos inferiores, eles estão assediados, estão incorporados com esses espíritos a fim de nos desviar. Não, né? Não estou querendo dizer isso, estou querendo dizer que muitas das vezes a gente acaba realmente perdendo, né, anulando aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que nos dá prazer de fazer um plano material, para a gente poder, naquele determinado momento, agir de uma maneira diferente, agir em prol das pessoas que estão à nossa volta, agir em prol desse compromisso que a gente assume. Então, a cada coisa que a gente vai vivenciando na vida da gente, nós estamos como se assinando um contrato com Jesus, né? Então, hoje, eu entrei numa faculdade, né? Estou vendo um ex-aluno meu ali, né? Hoje eu entrei numa faculdade, né? Então eu estou assinando um termo de compromisso com a espiritualidade, né? E com os meus irmãos, que no futuro eu vou ser um médico, eu vou ser um enfermeiro, eu vou ser um dentista, e a partir daquele momento eu vou começar a convergir a minha vida para aqueles estudos, eu vou começar a convergir para aquela profissão. Então eu vou me esforçar, eu vou me anular, né, muita coisa da minha vida para poder seguir essa profissão, para poder pôr em prática esses conhecimentos que eu vou adquirir na faculdade, né? Outro termo de compromisso, quando a gente se casa, né? Então a gente se casa e a gente está ali assinando outro termo de compromisso, né? Então a gente não é mais um, nós somos dois, né? Então nós temos que viver, não somente, eu não tenho que viver somente para mim, eu tenho que viver também para minha esposa, né? Ou para o meu esposo. Então eu tenho que saber se ele está bem, eu tenho que buscar melhorar, não somente para mim, como também para ele, para que ele seja feliz, né? Uma das coisas que eu achei mais interessante e que foi para mim até uma surpresa, quando eu casei pela primeira vez, eu ainda era católico. E assim, uma coisa que eu via muito na igreja católica, sem querer ficar aqui tecendo críticas, né, às outras religiões, mas que assim, existia um pouco de ceticismo, né, em relação à questão da sexualidade, do sexo propriamente dito, né? E quando eu fui para fazer o meu curso de noivado, eu achei uma coisa assim muito interessante, porque foi falado quase que exclusivamente de sexo, né, o tempo todo. Inclusive eu não sabia que existia um livro da Bíblia, das Crônicas, que é um livro que fala só sobre sexo o tempo todo, né? E é um livro bonito, um livro belíssimo, a Bíblia, que quem ainda não leu, eu
faço esse convite de ler o livro das Crônicas, que é um livro muito bonito, que ele fala do sexo, mas fala de uma maneira bonita, de uma maneira como o sexo deveria ser, que é, né, aliás, a maior energia que existe, a maior prova, né, de amor, a maior transferência de energia entre o casal, porque essa energia ela pode culminar numa vida. Então, ele é um evento importante na vida do casal, sim. Né? Então, não tem que ser escondido, não tem que ser acobertado, muito pelo contrário, ele tem que ser divulgado. Né? E é interessante, porque a gente trabalhando em zona rural, a gente vê, né, ainda hoje, em pleno século XXI, a gente vê muitos pais chegando na véspera do casamento e dando aquele tapinha nas costas do filho, na filha. Olha, a gente precisa conversar. E isso quando eles ainda conversam. Quando eles não deixam os filhos irem para a relação ao Deus dará. Né? E em muitos casos acontecem isso. Né? E depois fica falando, não, é isso, desse jeito não. É desse jeito não. Então você não tem nada que achar ruim, não. Casou, agora tem que aceitar. Né? Então tudo, né? Tudo a gente tem que passar, a gente tem que transferir, né, as informações. Né? Então eu achei muito interessante esse curso, né, que foi feito e que foi orientado para nós com relação a essa questão da sexualidade. Bom, deu uma volta toda aí, mas o que eu queria dizer é que na relação do casal, e isso foi passado para nós no curso, ele só será feliz na medida que o cônjuge quiser viver pela felicidade do outro. Né? Então eu não estou com a minha esposa porque ela me faz feliz. Eu estou com ela porque eu sei que eu posso fazê-la feliz. Porque na medida que os cônjuges, cada um dos cônjuges, pensarem isso no dia a dia, na prática diária, como casal, eles vão ser felizes. Agora, se eles pensarem o contrário, né, se eles ficarem naquela, não, mas fulano me faz feliz, então eu vou dar um basta no meu casamento. Né? É onde vem esses divórcios, as separações, né, as brigas, porque ele está buscando só ele na relação. Ele não está buscando o outro. Ele não está buscando fazer pelo outro aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Então, se ambos pensarem assim, ambos serão felizes. Né? E não vai precisar de mais nada, que tudo vem, né, a contento, né, se o casal praticar o amor dessa maneira. Então, esse é outro contato, outro termo de compromisso que a gente faz. Né? E um grande termo de compromisso que vem nas nossas vidas são os nossos filhos. Né? Eu acho que não existe compromisso maior do que o compromisso do pai perante o filho. O pai é capaz de tudo pelo filho. O pai é capaz, né, como foi o nosso pai, como foi o filho dele, né, aquele espírito mais evoluído, né, que ele colocou para nós como exemplo, que foi Jesus Cristo. Né, ele fez ele morrer por nós. Ele fez ele mostrar para o mundo que a morte não existe. Né? Então, quando a gente fala até morrer por nós, é até uma redundância, né? Porque ele, na verdade, ele não morreu. Na verdade, ele mostrou para nós que existe essa passagem, que existe essa mudança do plano material para o plano espiritual. Então, ele veio, na verdade, para que a gente siga o exemplo dele. Então, foi a maior prova do amor de Deus, foi ter colocado a figura de Jesus Cristo para que a gente pudesse, então, ter esse guia, ter esse exemplo, né, de vida e de amor, né, de dedicação aos seres humanos. Então, quem perder a sua vida por minha causa, irá ganhá-la, né, em tudo que a gente fizer nessa existência. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mateus 11, 28 a 30. Né? Então, embora a gente tenha falado anteriormente que o caminho que nós temos a seguir é um caminho tortuoso, é um caminho cheio de pedras, cheio de espinhos, é um
caminho que pode fazer nos ferir, né, por horas, ele também é um caminho que é possível de ser seguido, né? Por isso que ele fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Então, se você, né, se aproximar de Deus, se você colocar Deus na sua vida em todos esses momentos, você não vai sentir esses tropeços, você não vai sentir a dor provocada pelos espinhos, né? Ou se sentir, vai ser uma dor suportável, porque Deus vai estar ali do nosso lado. Aquela passagem que, né, muitas pessoas já devem ter, né, ouvido, né, que é na verdade uma história, uma parábola, né, mas que eu acho que vale a pena a gente falar nesses momentos, né? Então, que a pessoa estava andando na praia e ele via as pegadas dele e uma outra pegada do lado dela, né? E ele percebeu que aquela outra pegada era Jesus que estava andando ao lado dela o tempo todo. E só que tinha determinados momentos que ele só via uma pegada. Aí ele se questionou, né? Essa pessoa se questionou. Mas então tem momentos na vida da gente que Deus não está do nosso lado. Não é. É porque naquele momento Jesus pegou a gente no colo. Então naquele momento a gente precisou de forças, a gente precisou da ajuda da espiritualidade, e a espiritualidade estava ali para poder nos ajudar, né? Mas a gente só consegue isso, a gente só pode contemplar, né, esse auxílio, essa ajuda, na medida que a gente se abrir para que isso possa vir a acontecer. Então, eu convido nessa noite a gente refletir, né, a respeito do que nós estamos fazendo na nossa vida. Outra obra que eu busquei estar estudando bastante também, e que eu, assim, tem muitas coisas que eu compartilho a respeito dessa obra, foi a obra que fala a respeito da reforma íntima, né? Eu esqueci o nome da autora agora. E essa obra é uma obra que eu acho que ela tem um conteúdo muito rico, porque ela dá diversas maneiras para que a gente possa fazer o Espiritismo acontecer na nossa vida. E uma das coisas que eu acho muito interessante que ela fala, Irmãs do Fogo. E uma das coisas que ela fala, que eu acho bastante interessante, é a angústia da vitória, né? Quando eu li esse termo, eu achei assim, uma coisa assim, meio contraditória, né? Eu falei assim, mas como assim a pessoa vai estar angustiada numa vitória, num evento bom, uma coisa boa que tenha acontecido na vida dela? O que vem a ser a angústia da vitória? Alguém sabe? A angústia da vitória é quando a gente começa a se questionar se o que a gente está fazendo, a gente está fazendo correto. Nesse exato momento eu estou me questionando. Nesse exato momento eu estou vivendo uma angústia da vitória. Eu estou pensando aqui, será que eles estão olhando para mim, estão gostando dessa palestra? Será que eu estou sendo claro? Será que eu estou conseguindo transmitir a minha informação, né? Eu estou contando aqui, ó, o pessoal que está aqui atrás, aqui, me ajudando aqui, né? A equipe de retaguarda aqui, né? Eu sei que é forte, né? Eu sei que eles estão me intuindo, eu sei que eles estão tentando me conduzir aqui, né? Infelizmente, eu ainda não tenho a capacidade de me deixar ser conduzido, mas, né, espero que um dia eu possa estar fazendo isso também, né? Mas isso é a angústia da vitória. Isso é você se questionar, né? Que na medida que você começa a se questionar se realmente aquilo que você fez no seu dia a dia valeu a pena, então você está seguindo pelo caminho correto, você já está promovendo a reforma íntima na sua vida. Outra coisa que eu acho que é bastante interessante, um exercício para a vida da gente, né? E isso, quando a gente vai iniciar a reforma íntima, quando a gente vai fazer com que a nossa vida, né, seja uma vida de dedicação, né, à doutrina, à sabedoria de Jesus, é o encontro com o homem velho.
né? O que vem a ser esse encontro com o velho homem, encontro com o homem velho? Seria você parar um determinado momento da sua vida e refletir sobre aquilo que você foi, né? Aquilo que você era, né? Em primeiro lugar, a gente não pode menosprezar, a gente não pode xingar, criticar esse velho homem. Por quê? Porque se você está aqui hoje, foi através desse velho homem que você chegou, né? Aos trancos e barrancos, né? Tendo passado aí por muitas adversidades, tendo passado por muitos enganos, muitos equívocos, mas você está aqui hoje é por conta dele. Então, agradeça a ele, né? Muito obrigado de você ter me trazido aqui. Você errou, você caiu, você vacilou, mas hoje eu estou com o propósito de ser você, só que melhor. Então, a gente tem que contemplar, né, a figura desse homem velho, olhar para ele, ver nele aquilo que você não quer ser mais hoje e passar de hoje em diante a ser tudo que ele não foi, que falta para você ser um bom cristão, que falta para você ser um bom pai, um bom médico, um bom dentista, um bom filho, um bom namorado, né? Em todos os aspectos da vida da gente. Então isso também é uma coisa muito importante. Mas existem obstáculos, né? Como tudo na vida da gente, existem aquilo que nos faz vacilar. E a obra da irmã, ela fala, né, de alguns pontos, né? Não sei se eu vou me lembrar de todos eles, mas alguns pontos que fazem a gente vacilar nesse caminho rumo à reforma íntima. Então, um deles é o medo de errar, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar esse medo na vida da gente, para que a gente possa se soltar dessas amarras, né? O medo é uma amarra que a gente põe na vida da gente. Então, a gente tem que, lógico, né, ser precavido, né? A pessoa que é destemida não é aquela pessoa que, né, que sai para a rua e deixa a casa aberta, né, não coloca alarme no carro, aquela pessoa que deixa o filho na rua sozinho, né? Então não é viver de uma maneira que a gente não tem que se preocupar com nada. Nós podemos manter a preocupação com tudo que é necessário manter, que infelizmente muitas vezes é necessário manter por conta da violência, por conta de tudo o que está acontecendo de ruim na humanidade. A gente tem que se precaver, sim, a gente tem que se preocupar, mas a gente não pode temer. Nada disso não pode afetar a vida da gente de modo que a gente não possa dar pelo menos o primeiro passo, né? Então a gente tem que enfrentar, a gente tem que bater de frente contra esse medo. Então o medo de errar é uma das coisas que faz com que a gente não consiga progredir na vida nossa enquanto cristãos. Outro aspecto é a baixa autoestima, né? Então, aquilo que muitos psicólogos, aquilo que muitos orientadores, estudiosos da área falam para nós, a gente olhar na frente do espelho e falar, né? Falar para si mesmo, parece uma coisa de doido, né? Você chegar todo dia pela manhã e falar assim: você é um bom homem, você é uma boa mulher, né? Você é lindo, né? Você é linda. Então, não é loucura de forma alguma, porque, em primeiro lugar, nós somos a imagem semelhante de Deus, né? Então, nós temos a beleza, temos a honra, né, de ter essa semelhança com a imagem de Jesus, com a imagem de Deus, nosso Pai. Então, só disso, só de saber que nós somos filhos de Deus, criaturas divinas, que uma vez a gente foi pensado em nós, que uma vez o nosso espírito veio a esse mundo encarnado por uma vontade de Deus. Então, antes de mais nada, nós temos por obrigação de ser pessoas felizes, né? Então, só isso já deve ser, pelo menos, motivo de felicidade na vida da gente.
Então, nós não temos que ter, né, nós não temos que deixar a nossa estima cair, de forma alguma, né? Então, ver aquilo que há de positivo na nossa vida, ver aquilo que eu faço e que eu deixo as pessoas bem, que eu deixo as pessoas felizes, que eu sou capaz de promover mudanças, né, em todos os aspectos da minha vida. Então eu tenho que investir naquilo, eu tenho que buscar aprimorar aquilo que há de bom no meu dia a dia, tá certo? Então esse é outro obstáculo à reforma íntima, né? Então nós não podemos nos deixar bater pela baixa autoestima, pelas críticas, né, que vão existir, né, que já é sinal de que a gente está incomodando, né? Então os espíritos inferiores vão ficar incomodados e eles vão falar através das pessoas para vocês, e eles vão criticar, eles vão te rebaixar, e a gente não deve deixar isso nos abater, a gente não deve deixar isso ser motivo para que a gente deixe de crescer, para que a gente deixe de aprimorar no dia a dia, né? Então eu considero esses dois obstáculos, né, à reforma íntima, como os principais obstáculos que a gente tem que vencer. Porque se a gente está disposto a trilhar um caminho, quem vai fazer uma trilha, né, quem gosta de fazer uma caminhada, o que a gente faz? Quando a gente vai iniciar uma atividade física, quando a gente vai fazer uma caminhada, quando a gente vai para uma trilha, o que a gente faz? A gente simplesmente vai com a roupa que a gente vê no corpo. Se eu tiver com um chinelo de dedo, será que eu vou fazer uma caminhada boa, né? Será que não seria melhor colocar um tênis mais confortável, uma meia, né? Eu vou fazer uma caminhada no sol, será que se eu esquecer um chapéu, um boné, vai ficar legal? Não, acho que melhor colocar então um chapéu, né? Então eu tenho que me preparar para poder fazer essa trilha. Então como que nós vamos nos preparar? Como que nós vamos trilhar esse caminho que Deus está colocando na vida da gente? E não dá para dizer, né? Não, então o Lúcio, ele vai então, para ele poder seguir o caminho, ele vai ter que seguir essas instruções. Não, né? Não sou eu que vou falar para o Lúcio o que ele deve fazer. É ele que tem que conhecer, ele que tem que reconhecer, melhor dizendo, aquilo que ele precisa para ele poder continuar trilhando o seu caminho. Então ele tem que se interiorizar, né? Uma coisa que eu achei muito interessante também, numa das palestras que eu fui, e que o palestrante falou assim, que é interessante que a gente, todo dia à noite, a gente faça a seguinte reflexão: o que eu fiz durante esse dia que eu posso me envergonhar, né? Então, se a gente parar e fizer essa reflexão, e como já, né, próprio Chico dizia, né, acordar todo dia de manhã e se colocar, né, para Deus, né, se colocando à disposição dele. Então, o que o Senhor quer de mim, né? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso modificar na minha vida para que eu seja um cristão melhor, um homem melhor, um marido melhor, né, um pai melhor, e eu possa sempre render bons lucros em todos os aspectos da minha vida, né? Então, acho que o compromisso espírita, ele se resume, lógico, de uma maneira bem sintética, a gente buscar cada vez mais aprimorar em tudo que a gente fizer na nossa vida, né? E nunca deixar se abater se caso a gente vier a falhar, né? Todos nós estamos aqui para errar, nós não estamos para acertar sempre. Nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos pedir perdão. Nós temos que nos redimir, nós temos que aceitar que nós somos seres em evolução. Nós não somos perfeitos, nós não viemos aqui como Jesus, quase que já no estágio final da sua evolução. Nós ainda temos muitos degraus na escala da nossa evolução para a gente poder galgar. Então a gente tem que reconhecer que a gente é falho e que a gente, por conta dessas falhas, a gente pode muitas vezes cair, a gente pode muitas vezes estar no fundo do poço e a gente precisar de alguém que possa estender a mão para nós e nos puxar, né? Então, que vocês sejam contemplados, né, com essa ajuda da espiritualidade,
em todos os aspectos da vida de vocês, em tudo que vocês fizerem, né? Em cada passo que vocês derem no dia a dia, esse auxílio, essa intuição, eles venham a te confortar, né? Quando você estiver numa situação de tristeza, de angústia, né? Agora é angústia mesmo, não é da história, né? E ao mesmo tempo eles possam relembrar para você, né? Aquilo que foi revelado, né? Para Chico Xavier, que isso também passa, né? Então a gente tem que ter esse conforto, essa esperança, que se um dia a gente achar, né, que Deus deixou de andar ao nosso lado, é porque Ele estava realmente segurando a gente no colo. Então Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. Então, sempre buscar pensar que Deus tem um propósito com tudo aquilo que Ele promove na vida da gente, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, né? A gente tem que buscar entender, né, se aquilo que está acontecendo, por que está acontecendo, o que eu posso ter de conhecimento, crescer em cima daquele evento que esteja acontecendo na minha vida. Só assim eu vou conseguir realmente aprimorar, só assim eu vou conseguir melhorar, e é para isso que a gente está nessa existência, certo? Então, mais uma vez eu agradeço, né, a atenção de vocês. Espero ter sido, né, não ter sido uma palestra cansativa, não ter sido assim muito redundante, né? Fazia tempo que eu não palestrava, né? E através de entidades eu fui intuído a voltar a palestrar, e é com muita alegria que eu volto, né, a estar colocando em prática esse dom, né? Eu dei uma sacudida assim na poeira, assim, dei uma lustradinha nele, vamos que vamos, né? Né? Então, é com muita alegria que eu volto, né, a palestrar, e espero ter transmitido algum conhecimento, espero ter acendido uma luz, né, na cabeça de cada um de vocês, né, para que vocês então possam, a partir de hoje, a partir dessa palestra, sempre lembrar, sempre ter essa lembrança do seu compromisso, né, que você não está aqui simplesmente ao Deus dará, você não é um barco à deriva, né, você está sendo guiado, né? Então, deixe-se guiar pelos bons preceitos, pelas boas atitudes, por tudo que você gera e que faz de você ser uma pessoa única, porque você veio com um propósito. Deus não colocou você no mundo para que você simplesmente existisse. Ele fez você vir aqui para que você pudesse fazer diferença. Então vamos fazer diferença em todos os aspectos da nossa vida. Assim seja. Eu vou fazer um encerramento, e nesse encerramento eu queria pedir à espiritualidade que essa energia maravilhosa que está sendo emanada de cada um de vocês, dessa casa, de todos os espíritos amigos que estão aqui nos ajudando, nos assistindo, e que com muita alegria a gente está fazendo esse compartilhamento, né, de orientação, de ensinamento, de sabedoria. Eu gostaria que essa energia ela chegasse até as outras pessoas que não estão aqui presentes. Em especial, eu gostaria de pedir pela Marlene, para que a energia positiva possa chegar até a casa dela, para que os espíritos de luz, os médicos e os enfermeiros espirituais estejam lá junto com ela, porque se hoje estamos aqui, né, além do homem velho que nos fez chegar, também houve esforços da parte dela, da parte de todos os trabalhadores dessa casa, que estão mantendo a casa em funcionamento. Que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas, a família de todas essas pessoas. E eles possam vir também às nossas casas, eles possam visitar os nossos familiares, os nossos entes queridos, principalmente aquelas pessoas que mais estão
precisando dessa visita. Que Deus tenha misericórdia de tudo o que há de ruim, de toda a consequência negativa das más atitudes que nós cometemos, dos desentendimentos, da falta de amor, da falta de carinho, da falta de atenção. E que todo esse sentimento não seja maior do que o amor que Ele infunde nos nossos corações, que promove a união, que promove a paz, que nos faz ser felizes. Então que Ele possa, que essa energia possa chegar a todas as demais pessoas e possam principalmente enriquecer as nossas vidas, para que ao chegar em casa a gente possa também sim transmitir esses conhecimentos, transmitir essas mensagens às outras pessoas, e que isso faça com que nós criamos um círculo de pessoas felizes, de pessoas saudáveis, e que cada vez mais isso promova a união em todos os aspectos de nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio social, nos nossos relacionamentos. Pai de misericórdia, que o Senhor olhe as intenções de todos os vossos fiéis que estão aqui hoje nessa casa. Olhe pelas intenções do nosso coração, olhe pelas nossas necessidades, pelo nosso futuro, pelos trabalhos que realizamos, pelo nosso compromisso espírita, resumidamente falando, e que a gente possa crescer cada vez mais, evoluir cada vez mais e se enriquecer dessa sabedoria, desse amor e desse discernimento que nos é dado a cada dia pelos nossos espíritos amigos, os nossos guias espirituais, os anjos que nos guardam, que nos protegem. Que a gente sempre conte com essa proteção, com esses guias que tanto nos auxiliam e tanto nos ajudam no dia a dia. Por intermédio de Maria, nossa Mãe Santíssima, e por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Espero sempre poder contar com vocês aqui, com a frequência de vocês aqui nesse centro, nessa casa, para que seja mais uma casa, para que seja mais uma fonte de conhecimento da doutrina que nós temos aqui na nossa cidade. É muito, muito bom ver que Alfenas está se enriquecendo, está crescendo dentro da espiritualidade, e saber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que nós podemos contar uns com os outros e que sempre vai haver um amparo da espiritualidade em nossas vidas. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Graças a Deus.